Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bom? Tudo. Vocês estão conseguindo me escutar aí direito, tranquilinho? Sim. Viu, se vocês têm contato com quem está esperando para entrar, pede para colocar o nome certo, tudo direitinho, que senão eu não libero aqui. Tá, tudo bem. Se não aparecer o nome certo aqui, eu não libero. Eu falei pra eles, senhor. Eles devem estar entrando já. Beleza, que aqui eu estou admitindo já os que aparece o nome aqui para mim. Nossa, tem uma pessoa que já às 8 horas da manhã está escutando rap. Senhor, a gente fala que acorda com sono, mas a gente acorda ouvindo Bom dia, senhor! rock metal, mano. E aí, seu Não Lucas? fica surpreso, não. Tá louco, disposição. Não, senhor, foi dormir às 3 da manhã. Tô morrendo de sono, senhor. Caraca! Aí é difícil mesmo. Não é difícil, não. Tranquilo, mãe? Tá acostumado. Só você botar no mundo lá. Poxa vida, agora viu a casa da mãe Joana Marquai. Bom, Começou a doidona. A Andressa é segunda, e o professor aqui. Fone de ouvido. André, escola, aula, Fone de eu ouvido. tenho que ver os negócios aqui também. Tá, você vai Por que colocar você fone de não ouvido. usa o fone de ouvido? Por que você não usa? Você tá falando, não, eu. Não, você também tá fazendo isso, o texto não vai ficar. E outro, daqui a pouco ele vai bloquear o barulho. pessoal, Ô, senhor, a Carol e a... Ah, não, já entrou. Ai, foi. esperar que tem mais algumas pessoas entrando na. Só que agora eu tenho que liberar o acesso de vocês. Esperar só mais um pouquinho. Pra todas as aulas? Tá bom, então. Tá. Voltar a estudar, férias, aula, prova. 52 pessoas, mano. Quanta gente. Pessoal, então, hoje, como a gente tem bastante coisa para ver, daqui a pouco eu já vou deixar o microfone de vocês mudo. A gente vai fazer o mesmo esquema, né? Se tiver alguma dúvida, conforme for a apresentação, vai me chamando pelo chat e eu vou esclarecendo aqui, ok? Se eu estiver falando muito rápido, se der alguma travada, também só ir me avisando. Beleza? Será que vai vir mais gente?
Beleza. Já carregou? Ah, tô falando assim, já carregou a aula? Já começou a aula dos dois. Cadê seu fone? Eu dei pra Bia. Belezinha aqui, deixa eu pegar aqui para compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui, calma aí. Ô, Arthur Levi, você está conseguindo ver aqui o compartilhamento? Só para confirmar para mim. A tela está compartilhada aí para vocês? Tá, beleza. Beleza, então, galera. Vamos começar aí. Então, como estava previsto aí na nossa revisão, né? A gente vai, então, ver hoje, de modo bem rápido, a Revolução Inglesa. Vamos trabalhar o Iluminismo e também, né, vamos trabalhar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Beleza? Então, em relação à Revolução Inglesa, o que a gente precisa, né, retomar aqui? O que é importante nós retomarmos aqui é a questão do absolutismo. Então, lembrando aqui para vocês, né, que no absolutismo eu tenho o poder total centralizado na mão do rei, né? Então, a gente vai ter um famoso rei que vai falar: o Estado sou eu. Então, o rei ele tem total controle da administração do Estado. A gente vai ver que durante a história do absolutismo, né, durante a história da humanidade, vai surgir também o parlamento, né, a figura de um parlamento que vai buscar aí controlar, limitar o poder do rei.
Na Inglaterra, né, a gente consegue perceber de um modo melhor a questão do parlamento, porque quando eu falei lá com a assinatura da Carta Magna. Então, o absolutismo na Inglaterra já tem algumas peculiaridades em relação ao absolutismo nas outras regiões da Europa. Para o que nos interessa aqui, a gente vai falar então de duas grandes dinastias da monarquia, dentro do absolutismo inglês, né? Que é a dinastia Tudor e a dinastia Stuart. A dinastia Tudor, a gente pega aqui a partir do Henrique VIII, né? E que daí então a gente vai ter o último representante. Travou o som? Estão conseguindo me escutar direito agora? Vou ver se eu consigo, se eu falar mais devagar, não trava. Beleza. Então, vou falar um pouquinho mais devagar. Então, como eu estava falando, nós temos aqui o Henrique VIII, dentro da dinastia Tudor, né, para o que nos interessa, e a Rainha Elizabeth I, porque ela foi a última da dinastia Tudor. Por que também essas dinastias são importantes? Henrique VIII ele vai ser importante aqui na trajetória da Revolução Inglesa, porque até então a Inglaterra ela era católica, ok? Aí o que vai acontecer? Henrique VIII, como eu já tinha comentado com vocês em sala, mas vale a pena retomar aqui, ele queria anular o casamento dele, o primeiro casamento dele, para casar de novo, uma vez que a primeira esposa dele não podia lhe dar filhos. E como a gente viu, para um rei não poder ter filhos, isso era basicamente uma tragédia, né? Só que a Igreja Católica, naquela época, o Papa, ele resolveu não anular o casamento, não achou evidências que justificassem uma anulação do casamento. Aí, então, o que vai acontecer? Henrique VIII, vendo que a Europa já estava num processo de reforma protestante, né, que tem início lá na Alemanha e vai se espalhando, ele decide, então, romper com a Igreja Católica. Então, ele cria, dentro da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Então, é com Henrique VIII, né, que nós temos o início da Igreja Anglicana na Inglaterra. E, com isso, o rei ele passa a ser o líder da Igreja Anglicana. Só que a reforma protestante, de uma certa forma também, já tinha chegado na Inglaterra por meio do puritanismo, né, que seria o calvinismo. Então, a gente sabe que a reforma protestante ela começa com Lutero, mas vai ter aí também a questão de Calvino. E aí, então, os calvinistas eles chegam também na Inglaterra, e lá na Inglaterra eles vão ser chamados de puritanos. Aí, dentro da dinastia Stuart, né? Stuart não, desculpa. Dentro da dinastia Tudor, nós vamos ter uma série de reis aí que vão fazendo as reformas dentro dessa reforma protestante, porque até mesmo essa reforma que Henrique VIII fez é chamada de a reforma sem reforma, que foi uma reforma protestante bem branda. Certos aspectos ainda do catolicismo estava presente no anglicanismo. E aí nós chegamos na Rainha Elizabeth I. No reinado de Elizabeth I, nós vamos ter um problema porque ela não casa, ela não tem descendentes, e quando ela morre, então, acaba a dinastia Tudor. A partir daí, nós temos o início de uma nova dinastia dentro da Inglaterra, que são os Stuarts, que governavam a Escócia. Eles tinham parentesco com a Rainha Elizabeth, então, por esse laço de parentesco, e como a Rainha Elizabeth não tinha deixado filhos, Jaime ele vai se tornar o rei da Inglaterra, né? Ele passa, então, a unir a coroa escocesa com a coroa da Inglaterra.
Aqui é interessante a gente pegar essa parte da a página. Deixa eu abrir aqui. A apostila da página 4. Né? Que a gente vê, aqui tem a ilha, a Grã-Bretanha, as Ilhas Britânicas aqui, então, Jaime, ele controlava essa região aqui, e quando ele passa a se tornar rei da Inglaterra, então ele passa a controlar toda essa região. Até aqui, alguma dúvida? Foi perguntado assim, que Jaime I era o primo mais próximo. Aqui a sucessão, se eu não me engano, a Rainha Elizabeth ela deixa a sucessão para Jaime I em seu testamento, tá? Porque daí, senão seria perigoso até ter uma guerra por relação à sucessão do trono e tudo. Daí acho que ela já deixa isso em testamento, se não me falha a memória aqui. Mas eles eram primos. E com a dinastia Stuart, nós temos aqui o início, né, de um conflito político na Inglaterra, porque nesse período, já com Henrique VIII, com Elizabeth, nós tínhamos o parlamento na Inglaterra. E certas coisas o rei não poderia fazer sem pedir autorização para o parlamento. Né? Então, lembra que eu tinha comentado com vocês em outra aula, que se vocês só assistir o filme Robin Hood, né, vocês teriam aí a noção de quando é assinada a Carta Magna da Inglaterra, que a partir daí começa a ter um parlamento. Embora o rei tivesse um grande poder e pudesse exercer esse poder, ele tinha que, certas coisas, pedir autorização ali para o parlamento. Só que os Stuarts, eles não aceitavam essa ideia aí de pedir autorização para o parlamento. Então, a gente começa a ter um choque, né, de ideias em relação à posição da monarquia com o parlamento. Ela perguntou aqui se eu vou mandar os slides para vocês. Eu posso ver de disponibilizar, sim, os slides. Então, lembrando também que essa live, né, ela está sendo gravada. Então, depois também vai ser disponibilizada a live aí para vocês verem. Voltando aqui que eu estava falando, né, os Stuarts, eles começam a ter uma visão diferente. Eles queriam governar a Inglaterra, né, com um absolutismo, vamos dizer assim, maior. Então, você tem já esse cenário de conflito político entre a monarquia e o parlamento. E também nós vamos ter a questão da reforma protestante, a briga entre os anglicanos e os puritanos. Em outras palavras, aí, nós teremos uma briga entre a imposição que a monarquia estava fazendo da população aceitar o anglicanismo. Então, você vai ter uma perseguição aos puritanos. Então, dentro de todo esse cenário, nós temos aí o início da Revolução Inglesa. Que aí vocês podem abrir a apostila de vocês e ir para a página 6. Então, nesse texto que fala sobre a Revolução Inglesa, vocês podem pegar aqui, ó. E cada vez mais foram crescendo as tensões, né, políticas e religiosas, até que tem o início a própria Revolução. Perguntou aqui, os puritanos / calvinistas eram da Escócia, né? Os puritanos, eles eram os calvinistas da Inglaterra.
os calvinistas escoceses, eles eram chamados de presbiterianos. Tá? Então tem essa pequena diferença. Na Escócia e na Inglaterra, eles têm um nome diferente. Tanto que a Revolução Inglesa também ela é chamada de Revolução Puritana. Então, só vocês lembrar, puritanos, eu estou falando de calvinistas ingleses, e quando a gente fala presbiterianos, aí a gente está falando dos calvinistas escoceses. Então, como eu estava falando, junta-se então toda essa tensão política, né, dos Stuarts quererem governar com absolutismo mais drástico, mais forte, e também a questão religiosa. Nós vamos ter que o parlamento vai organizar o exército. Aqui eu estava esquecendo de falar, um ponto importante também dentro do cenário da Revolução Inglesa, né, do início da Revolução Inglesa, é uma revolta que vai ter na Irlanda, em que Carlos I ele vai tentar combater essa revolta. E só que aí o parlamento ele como posso falar aqui, né? Ele começa a impor mais sanções para o poder de Carlos, o que desagrada a ele, porque ele precisava aumentar impostos, convocar exército, por aí vai. E como já tinha essa briga, né, política entre parlamento e o rei, o parlamento demora mais para poder viabilizar, então, aí, para que ele pudesse combater essa revolta. Dentro de todo esse cenário, né, então, dessa briga política, o parlamento abrir, deixar ele convocar exército, deixar ele aumentar imposto, a gente vai ter que o Carlos I ele vai tentar governar assim. Uma hora ele fecha o parlamento, outra hora ele abre. Então a gente vai ter todo esse cenário de instabilidade política até uma hora que o parlamento ele cansa e ele vai se organizar um exército, tá? Esse exército fica sob a liderança de Oliver Cromwell, né? E vai receber o nome, né, de New Model Army, né? Aqui, então, é importante ter que Oliver Cromwell ele era uma figura militar muito respeitada pelos parlamentares, de uma forma geral, porque até mesmo ele que promove toda uma mudança nesse exército, né, nas Forças Armadas inglesas, porque até então, o que a gente tinha? Para você subir de patente, você tinha toda a questão da origem da sua família, de ser nobre ou não, e Cromwell ele acaba com isso. Uma das principais questões que ele faz é você assumir posto de comando por meio do seu próprio mérito, ok? Então, a partir da organização do New Model Army, nós vamos ter aí o início da Revolução, o início de uma guerra civil. Aqui, gente, também é importante nós voltarmos para a questão do termo de guerra civil. Então, toda vez que eu tenho um conflito interno em um território nacional, eu posso denominá-lo de guerra civil. Então, nesse caso, o que acontece? Eu estou somente na Inglaterra, na Grã-Bretanha, nas Ilhas Britânicas. Eu tenho apenas uma região, um território, ok? Então, eu tenho duas forças dentro desse território. Então, eu tinha o parlamento e eu tinha as forças do rei. Essas forças, né, esses exércitos vão brigar entre si, ok? Então, por isso que eu posso chamar de guerra civil. Se, por exemplo, a Alemanha tivesse entrado em guerra com a Inglaterra, a partir daí eu não posso chamar de guerra civil. Eu estou retomando isso porque eu vi que muitas vezes na prova, né, que tinha essa questão, vocês não souberam justificar essa questão aí de guerra civil. Então, precisa entender bem que a guerra civil é um conflito, né, que ocorre em um mesmo território envolvendo forças desse mesmo território, não envolve forças alheias. Até aqui tudo ok para vocês? Se tiver alguma dúvida aqui,
né? É só mandar aqui no chat, eu estou com ele aberto e já vou respondendo, beleza? Bom, continuando. Nós vamos ter que o Oliver Cromwell cada vez mais vai ser uma figura de liderança muito forte na Inglaterra. E com isso, ele acaba sendo a cara da Revolução Inglesa, né? Ele vai ser o grande nome da Revolução Inglesa. Só que ele vai falar o seguinte, que para a Revolução acabar, né? Porque vamos entender que a Revolução, a luta do exército de modo armo, era uma luta contra o absolutismo, era uma luta contra o poder monárquico. Então, ela fala assim, olha, quem representa o absolutismo? Quem representa o poder monárquico? É o rei. Então, enquanto o absolutismo não acabar, a nossa luta não vai acabar. Então, é por causa disso que eles decidem, então, executar o rei Carlos I. Então, como eu falei em aula, eu repito aqui, pela primeira vez na história, nós vamos ter que a população, os súditos, decidem decapitar o seu próprio rei. Pediram aqui para eu repetir o conceito de guerra civil. Basicamente, guerra civil é um conflito que ocorre envolvendo forças em um mesmo território. Vou repetir. Um conflito que envolve forças diferentes em um mesmo território. Então, nesse caso, por que a Revolução Inglesa pode ser chamada de guerra civil? Porque eu tenho um conflito numa única região, que é a Grã-Bretanha. Eu tenho o exército do rei, então uma força, e o exército do parlamento. E eles vão entrar em conflito. Tá? Aqui, obviamente, eles têm uma divergência política, mas também vai ter uma divergência militar aqui, né? Tem um conflito militar. Por isso que eu posso ter chamado isso de guerra civil. Ok? Então, como eu falei, Oliver Cromwell, ele começa a ser o grande nome desse movimento e ele convence a população. Júlia, você quer falar alguma coisa? Deixa eu aqui liberar o seu microfone. Oi, Júlia, seu microfone está aberto, você pode falar. Professor, você pode repetir o que foi a Reforma Protestante? Tá. Já vou repetir aí para vocês. Gente, agora que eu vi aqui, que vocês podem sinalizar aqui com a mão. Se vocês quiserem, sinalizem para mim, que daí eu libero o microfone de vocês para vocês perguntarem. Beleza? Eu acho que fica mais fácil também. Eu não tinha visto isso aqui. Então, vamos lá. Dentro da Inglaterra, a questão da Reforma Protestante, o que nós temos? Carlos I não, desculpa. Henrique VIII, ele tinha uma esposa que não podia lhe dar filhos, tá? Então, ele queria acabar com esse casamento. Só que, como ele era católico, como até então a Inglaterra era uma monarquia católica, ele foi pedir a anulação de casamento para o Papa, só que o Papa não aceitou. Né? Por diversos motivos, acabou não dando a anulação de casamento. Então, o que Henrique VIII ele faz? Ele rompe com a Igreja Católica e cria uma nova religião dentro da Inglaterra, que aí serão os anglicanos aqui. Beleza? Então, os anglicanos eles foram criados por Henrique VIII. Beleza? Só que, dentro da história da Reforma Protestante, eu vou ter que... eu tinha o luteranismo, né, o pessoal que seguia a linha de Lutero, e eu tinha os calvinistas.
Aí, os calvinistas, na Inglaterra, eu vou chamar de protestante, ou desculpa, de puritanos. Ok? Ficou uma maravilha aqui, mas acho que dá para vocês entenderem. Então, aqui, né, os puritanos, eles seriam, então, os calvinistas dentro da Inglaterra. Ok? Se a gente for lá na Escócia, como é que seriam chamados os puritanos? Eles seriam chamados de... fugiu aqui a palavra, gente, desculpa. De presbiterianos. Então, os calvinistas ingleses, puritanos, e os calvinistas escoceses, presbiterianos. Até hoje, a religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo. Tá? Ainda a rainha, né, a família real, ela detém o poder dentro da igreja anglicana. Júlia, explicado aí então a questão da reforma protestante, beleza. Então, eles decidem matar o rei, cortam a cabeça do rei, né? O rei literalmente perde a cabeça e nós temos o fim da monarquia dentro da Inglaterra. Mas, professor, o que então acontece? Acaba a monarquia e nós vamos ter, então, o período republicano. Nesse período, quem assume o poder na Inglaterra se torna Oliver Cromwell. Porque, como eu falei, ele vai ser um grande líder e tal, ele assume o poder. E é engraçado que, ao assumir o poder, ele vai se auto-intitular como protetor perpétuo da Inglaterra. Né? Então, a gente vê aí que ele acaba assumindo o poder e entra com um pezinho aí na tirania. Por causa aí, né, da arbitrariedade de Oliver Cromwell, a gente vai ter que o parlamento não vai aceitar muito bem esse período republicano, né, e nós vamos ter que a república só dura enquanto Cromwell sobreviver. Enquanto Cromwell era vivo, você tinha república. Depois que Cromwell morre, o parlamento, então, decide voltar com a monarquia. É a partir daí, então, que a gente tem a chamada o início aí do movimento da Revolução Gloriosa. Né? Então, aqui, para quem está seguindo dentro da apostila, nós estamos aí na página 9. Perguntaram aqui, o filho do Carlos I assume o poder logo após a saída do filho de Oliver? Então, assim, após a morte de Oliver, a gente vai ter toda a restauração, daí sim, o Carlos II, que tinha sido exilado, né, ele volta, o parlamento aceita que ele volte para o poder, né, a gente tem a restauração da monarquia, e aí a gente tem Carlos II e James I. Então, para vocês lembrarem, né, da questão da dinastia Stuart, lembra, primeiro é Jaime e Carlos, depois é Carlos e Jaime. Ok? Então, Carlos II era filho de Carlos I, tinha sido exilado durante a Revolução. E aqui é interessante de falar, quando eu falo parlamento, eu estou falando em especial os nobres dentro do parlamento. Porque uma outra característica da Revolução Inglesa é que ela foi uma revolução que a gente pode chamar de revolução burguesa. Né? O Oliver Cromwell ele vai muito aos interesses da burguesia. E acaba basicamente governando em prol da burguesia. Então, nós temos aí, então, Carlos II e James I. Mas, professor, por que então, tem uma revolução? Justamente porque, como vocês podem ver aí na página 9, James II, ele começa a se aproximar, ou melhor dizendo, se reaproximar do catolicismo. E isso não é visto com bons olhos pelo parlamento. Lembrando que aí a gente já tem uma Inglaterra totalmente protestante, ok? E temendo
mais abusos de poder do rei, entre outras coisas, o parlamento fala assim, olha, a monarquia absoluta não dá certo, a gente já tentou aqui, né, mas não está dando certo, a gente precisa achar uma outra forma para outro modo de governo para Inglaterra. Então, o que eles vão? Eles vão lá na Holanda, tá? Eles caçam entre aspas, tá, gente? Eles acham ali Guilherme de Orange, que era casada com a filha de James II. Ele fala assim, Guilherme, já que você está aí na Holanda sem fazer nada, tá tranquilão, que tal você ser rei na Inglaterra? Guilherme não se oba, tranquilo. Então eles vão para Inglaterra, Guilherme de Orange vai para a Inglaterra, né? Então o parlamento ele tira mais uma vez o James, tira mais uma vez não, ele tira James II do poder e a partir daí quem assume é Guilherme de Orange e Maria II. Só que antes de Guilherme de Orange assumir o poder na Inglaterra, ele teve que assinar um outro documento, que é importante também dentro desse período, que é chamado Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos, que tem aí na página 10 de vocês, Declaração Inglesa dos Direitos. A partir daí, a Inglaterra passa a ser uma monarquia representativa, ou uma monarquia parlamentarista. O que acontece? Hoje, então, e até hoje é assim, quem governa a Inglaterra é o parlamento, ok? A família real, ela só tem uma figura de chefe de Estado, assim. Tem uma diferença de chefe de Estado, chefe de governo, mas assim, ela é uma figura representativa, ok? Todas as decisões políticas são tomadas por meio do parlamento. Dentro do parlamento, nós teremos a figura do primeiro-ministro, ok? Então, tem as eleições para o parlamento. Está falando aqui que não entendeu direito a Revolução Gloriosa. Tá, já retomo aqui. Lorenzetti, pode perguntar aí. Seu microfone está ativo para você poder perguntar. Então, vou retomar aqui a questão da Revolução Gloriosa. Tá? Então, entendido aqui que nós temos toda uma questão, né, de Oliver Cromwell se tornar entre aspas, aqui, um ditador, né? Ele começa a centralizar o poder nele e, basicamente, começa a agir de uma forma contrária àquilo que ele tinha lutado. Com a morte de Cromwell, nós temos o fim da República, o período republicano na Inglaterra. Com isso, o parlamento decide voltar com a monarquia. Então eles voltam com a dinastia dos Stuarts, né? Eles voltam aqui com Carlos II. A partir daí, eles fazem diversos acordos com Carlos II em relação ao que ele poderia fazer, o que ele não poderia fazer, e estava tudo bem maravilhoso, ok? Quando Carlos II morre, quem assume é o seu filho, James II. Qual que é o problema? James II ele começa a se reaproximar do catolicismo, e isso não é visto com bons olhos pelo parlamento. Tá? Então, o parlamento, temendo aí uma nova reação do rei e tal, eles decidem que a monarquia absolutista não dá mais certo. E eles tentam procurar uma nova alternativa para essa monarquia. Então, dentro de uma nova possibilidade, eles vão, então, pegar a filha de James II, Maria, para se tornar Rainha Maria II, que era casada com esse carinha aqui chamado Guilherme de Orange, ok? E aí eles trazem Guilherme de Orange, trazem Maria II de volta para a Inglaterra para poder governar a Inglaterra.
Só que eles obrigam Guilherme de Orange, obriga assim, entre aspas, um acordo, então Guilherme de Orange assina a Bill of Rights, né, que é a Declaração Inglesa de Direitos. Isso aconteceu em 1689. Ali, então, Guilherme de Orange, ele permite, então, que o parlamento tenha mais poder do que o próprio rei. Né? Nisso que nós chamamos de Revolução Gloriosa. Então, a partir daí, a Revolução Gloriosa acontece quando Guilherme de Orange assume o poder na Inglaterra. A partir daí, a Inglaterra se torna uma monarquia representativa ou uma monarquia parlamentarista. Por quê? Você tem ainda que a família real detenha um certo status dentro da Inglaterra, mas ela não toma mais nenhuma decisão política. Quem toma as decisões políticas é o parlamento, pela figura também do primeiro-ministro. Okay? E até hoje, a Inglaterra ela é assim, uma monarquia parlamentarista. Beleza? Então, entendidos aqui sobre a Revolução Inglesa, vamos pegar aqui para o Iluminismo. Aqui eu vou dar uma acelerada maior na explicação, que o tempo está acabando, de certa forma a gente tem bastante coisa para ver. Então, o Iluminismo, né? A gente pode falar que com o Iluminismo a gente tem o início aí da modernidade, basicamente. Né? Isso óbvio que é uma visão, né? Mas por quê? As ideias iluministas que vão moldar muito do que acontece dentro do período moderno. Aqui o que é interessante a gente falar sobre o iluminismo... Estão fazendo uma pergunta aqui, calma aí. Olha, a aula de revisão vai ser só essa e a prova agora me fugiu da cabeça até que dia. Acho que essa aí de revisão para vocês fica até quarta, eu acho. Mas acabando essa aula aí, já procurem fazê-la. Então, mas a aula de revisão mesmo, só essa daqui que a gente está tendo essa semana, hoje. Então, vamos lá. O que é importante aqui vocês terem noção em relação ao iluminismo? Quando a gente fala sobre iluminismo, a gente fala sobre a Idade das Trevas contra o século das luzes. Lembrando que a Idade das Trevas era visto como a Idade Média, né? Como eu falei aqui, sempre quando a gente tem a questão de trevas e luz, nós temos as provas, elas estão lá na plataforma Moodle. Você tem que acessar lá o Moodle, você tem o roteiro da semana e você tem a atividade avaliativa lá. Tá? É pela plataforma Moodle. Então, aqui, trevas, toda vez que eu usar a palavra trevas ou escuridão dentro desse contexto, eu estou falando sobre a falta, a ausência de conhecimento. E luz ou esclarecimento, eu estou falando aqui de conhecimento verdadeiro. Tá? A luz. Então, lembra? Trevas, falta de conhecimento, luz, conhecimento verdadeiro. No iluminismo, nós teremos aqui a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Aqui a setinha ficou desregulada, mas era para estar acompanhando aqui. Então, o que é o teocentrismo? Teos vem de Deus. Então, eu tenho que Deus, dentro da Idade Média, dentro do período médio, ele era o centro de todas as investigações, né? Todas as respostas eram dadas a partir de Deus. Agora, no iluminismo, eu tenho que os pensadores iluministas,
eles têm como pretensão explicar as coisas a partir do homem. Então, por isso que eu tenho um antropocentrismo. Beleza? Então, a partir daí, eu tenho um apelo à razão humana, ao próprio ser humano em si. Tá? Então, eu coloco o ser humano no centro das minhas investigações. Tá? É importante falar que o iluminismo ele é um movimento intelectual. Okay? Ele inspira outros movimentos, outras ações que vão acontecer na Europa, né? Como a Revolução Francesa, até mesmo a Revolução Inglesa tem inspirações iluministas, mas, de um modo geral, ele é um movimento intelectual. Okay? O iluminismo ele é caracterizado por ser um movimento contrário ao absolutismo, justamente porque a gente vai ter que os iluministas eles pregam a liberdade. Então, o absolutismo ele é uma forma de governo que não prevê a liberdade dos indivíduos, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. No absolutismo, eu não posso me expressar contra o rei. Tá? Todas as pessoas que acabavam brigando com o rei ou tendo uma visão divergente do rei, acabavam sofrendo consequências. Aqui, gente, que eu tinha falado em aula para vocês lembrarem que eram 3 princípios iluministas, né? Que daí eu fiz a brincadeira lá com vocês, que forma a palavra life, né? Mas, basicamente, são três princípios, que é o de liberdade, igualdade e fraternidade. Como o E estava meio avulso ali, então o E é de esperança de um mundo melhor, né? Então, de certa forma, os iluministas, eles tinham uma visão otimista em relação à sociedade, à humanidade, tá? Então, a liberdade, né? Liberdade de viver, liberdade de expressão, igualdade. Todos nós somos iguais, não temos divergência. Aqui é uma questão muito peculiar, porque a gente fala igualdade, mas naquele período as mulheres não eram vistas como iguais. Era uma igualdade entre os homens, tá? E fraternidade na questão que todos nós pertencemos à raça humana, né? Então, esse espírito solidário de nos ajudarmos, esses 3 princípios levariam, né, a uma evolução no mundo, uma evolução dentro da sociedade. Pediram aqui para eu repetir o teocentrismo. Teocentrismo nada mais é do que Deus estar no centro do universo, no centro de todas as investigações filosóficas. Ok? Aí nós vamos ter aqui dentro do iluminismo alguns autores importantes. Dentre eles nós temos John Locke, o inglês John Locke, que ele vai ser considerado o pai do liberalismo político. Ok? Então, isso é importante, vocês terem a diferenciação de quem idealiza o liberalismo político e quem idealiza o liberalismo econômico, que é o que está no próximo slide. John Locke ele faz parte dos pensadores filósofos contratualistas e que ele pensa o seguinte: a sociedade ela se organiza por meio de um contrato ou pacto social. Antes disso, a sociedade vivia em um estágio primário chamado estado de natureza. Então, para os contratualistas, mas isso a gente vê melhor nas aulas de filosofia quando vocês chegarem no médio, né? Para os contratualistas, basicamente, eu tenho o estado de natureza primeiro e depois o contrato social, o surgimento da sociedade. Ok? Então, para John Locke, o que nos interessa aqui? No estado de natureza, o ser humano ele tinha o direito da sua vida, propriedade e liberdade. No estado de natureza para Locke, o ser humano ele vivia em paz e harmonia. A propriedade privada para Locke não é um problema. O problema é a ganância do próprio ser humano, que vai querer cada vez mais conquistar mais territórios. Então, pela busca de conquistas de território, nós começamos a ter o conflito, nós começamos a ter a guerra, a violência dentro do estado de natureza. Então, para fugir do conflito, para fugir da guerra, nós aqui, então, um grupo de pessoas
vão se organizar e vão formar um contrato. É a partir daí que nós temos o surgimento da sociedade. Nós podemos falar que esse contrato que a sociedade faz, né, que esse grupo de pessoas faz, é o que hoje nós chamamos de Constituição. É uma carta, né, um documento que fala o que é permitido e o que não é permitido. Tá, vou repetir aqui rapidão a questão de John Locke. Ele é um filósofo que atua também na área da política, contratualista. Ele pensa, em primeiro, que há um estado de natureza, um estado primitivo do ser humano. Aqui eu não tenho a sociedade politicamente organizada, não tenho conceito de sociedade. Nesse estado de natureza, o homem ele tem a vida garantida, a propriedade e a sua liberdade. Mas, por causa de algumas pessoas quererem ampliar a sua propriedade, eu começo a ter o conflito, eu começo a ter a guerra. Buscando fugir desse conflito, fugir da guerra, as pessoas vão se unir e formar um documento. Esse documento é chamado de contrato ou pacto social. O que a gente pode falar, a grosso modo, que seria hoje as nossas constituições. Tá? E aí que vem, para John Locke, o que acontece dentro do contrato social? A primeira coisa é, a população vê a necessidade de ter um líder que os represente. Então, eu tenho a escolha de um representante. Se nós formos inserir, John Locke, então, seria igualmente os 4 protestantes revolucionistas. O Leonardo, não entendi direito essa sua pergunta. Vou ler o fone aqui para você, daí você pergunta melhor pela leitura. Davi, pode fazer a pergunta aqui que eu não... pelo microfone ficar liberado aqui para você. Tá me ouvindo, senhor? Tô. Então, senhor, não tem o Leonardo, aqueles lá do personagem lá do Tartarugas Ninja? Ah, sim. Então, o John Locke era igual a eles? Tá, só a questão é que você está fazendo uma confusão, porque esses 4 pintores, eles são da Renascença. Aqui eu estou falando do Iluminismo, é diferente. Então, você está falando sobre a arte, aqui é a questão da arte, né? Que são lá os 4 personagens, as 4 tartarugas ninjas, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello, que é um outro movimento. Aqui o Iluminismo, ele vai estar historicamente próximo, mas Locke ele não é uma outra linha, tá? Ele é da linha política, beleza? Então aqui o Leonardo, o que você falou é dentro do Renascimento, tá? Do Renascimento artístico, beleza? Valeu, senhor. Então continuando, como eu falei, então tinha-se a necessidade da escolha de um representante, que nesse caso John Locke vai olhar a Inglaterra e falar assim, olha, quando então os ingleses decidiram fazer lá a Carta Magna, eles decidiram colocar o rei. Então, o que acontece? Qual que é a figura do representante, do líder ou do governante para Locke? Garantir os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? Vida, propriedade e liberdade. Ok? Quando ele não faz, quando então aqui o governante ele não faz os direitos, ele não exerce, não garante os direitos naturais, a população aqui tem o direito de se rebelar contra o representante. Ok? Então a gente pode ver que John Locke ele era um apoiador da Revolução Inglesa. Dentro também os pensadores iluministas, nós vamos ter Adam Smith. Adam Smith ele vai pensar aqui, então, vai elaborar o liberalismo econômico, ok? A principal tese aqui dele é o livre mercado, então ele vai falar assim que nenhum governante, o governo, o Estado não deve intervir na economia, tá? Não deve intervir no mercado. Por quê? O mercado ele se autorregula por 2 leis, lei da oferta e demanda
ou oferta e procura, e livre concorrência. Ok? Então, lei da oferta e da procura, eu já expliquei para vocês, né, de modo muito geral. Eu estou aqui passando rápido para dar tempo aí de abordar outros aspectos, mas é basicamente isso. Adam Smith, liberalismo, liberdade econômica. O Estado não pode intervir em nada na economia. Depois nós vamos ter Montesquieu como uma característica dos pensadores iluministas. Montesquieu ele vai ser contrário ao absolutismo do rei, contrário a esse poder centralizado na mão do rei. Ele, na verdade, vai falar assim, olha, que quando o poder está na mão de um único indivíduo ou um único grupo de indivíduos, isso não é saudável, então ele vai fazer uma divisão de poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, no qual o executivo cuida de administrar o Estado, o legislativo cuida em criar as leis do Estado, o judiciário interpretar e julgar as leis do Estado. Basicamente hoje que a gente segue, né, as repúblicas modernas seguem isso, a repartição dos poderes. Por exemplo, o Brasil, a República Brasileira, tem isso, poder executivo, presidente, legislativo, Congresso Nacional e judiciário, STF. A página aqui, pegar aqui Montesquieu. Montesquieu está na página 14. Ok? Então, cada um desses poderes tem a sua autonomia, tem a sua independência e estão relacionados. Aqui, então, né, a gente vai para a Revolução Industrial, que é a página 22. Na Revolução Industrial, então, tem todo um processo de transformação. Né, eu saio da produção artesanal, vou para uma produção manufaturada e vou também aqui para uma produção mecanizada. Aqui tem as características de cada processo produtivo. Então, na produção artesanal, por ser o artesão, né, um único artista, era uma produção lenta, mas, em contrapartida, o artesão ele tinha o domínio total do processo, ele controlava todas as partes do processo, só que o produto dele acabava sendo caro. Na manufatura, eu já tenho um aumento no ritmo de produção. Aqui, para aumentar a produção, o artesão ele perde uma parte do processo, ok? E eu já tenho um valor final do produto um pouco mais barato. Aí, na Revolução Industrial, então, tem a produção mecanizada, onde eu tenho a invenção da máquina a vapor, o que acelera ainda mais o ritmo de produção. Aqui na produção mecanizada, o artesão ele perde totalmente o domínio do processo. Em contrapartida, aqui, o valor do produto acaba sendo ainda menor. Dentro da Revolução Industrial, e aqui eu já encerro, galera. Dentro da Revolução Industrial, eu vou ter algumas consequências, como o êxodo rural, que é a saída do campo para as cidades. Com isso, gera uma urbanização. A mão de obra se tornou barata, principalmente o uso de mulheres e crianças. Daí eu tenho longas jornadas de trabalho e não tinha aí a existência de leis trabalhistas. Lígia, a Revolução Francesa, a Revolução Francesa cai sim. Aqui na Revolução Francesa, só para falar que já vai começar a aula do outro professor, então só para eu sair aqui rapidão. A Revolução Francesa, que vocês precisam ter em mente, como que estava a estrutura, né, da França, dá uma boa lida aí sobre a queda da Bastilha e sobre o período de convenção nacional, ok? Galera, qualquer dúvida também eu estou aí via Agenda Edu, vocês podem esclarecer.
Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor a matéria. Era bastante conteúdo aqui, como a gente acabou ficando um pouco mais na Revolução Inglesa, acabou não chegando dando tempo de falar tudo que eu queria falar sobre a Revolução Francesa, mas qualquer coisa eu estou à disposição, beleza? Eu, da minha parte aqui, eu vou encerrar. Agradeço aí a participação e a colaboração de vocês, ok? Abração, galera. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Bom dia! Oi, Sora. Bom dia, pessoal! Bom dia! Aê! Bom dia. Que saudade de vocês! Digo mesmo, Sora. Oi, Sora. Ai, eu não aguento mais! E o pior é que vai ficar assim, né? Um tempo. Bom dia. Ai, Bom pois dia, é, né, moça. Sora? E essa voz? Meu Deus do céu. Bom dia. Graças a Ô, Deus. Sora. Ô, Sora. Oi, Deixa eu ir no banheiro, Sora. pode ir? Poxa, mano, pra Pode que a ir. pergunta? Manda eu ver. Ah, eu quero as câmeras todas ativadas, que eu quero ver vocês. Já tá. Já tá. Mas também Pode ativar essas câmeras aí. Tá bom. Tá Pra eu todo ver mundo. Cara de sono do vocês. povo, Sora. É maldade. Ai, que Tá bom. lindo. Todo mundo com a Ai, que câmera bonitinho. ativada. Cadê o resto? Só um que não tá. Ah, tá. O resto. O Como resto foi ainda- a aula de vocês? Deu tudo certo? A primeira aula? Deu. Que Tudo bom. certinho, por mais que tenha demorado uma eternidade. Nós estamos fazendo algumas alterações, algumas mudanças para melhoria das nossas aulas, porque o segundo bimestre provavelmente nós vamos fazer assim, né? Mas a partir de semana que vem as lives já vão ser mais separadinhas por turmas, então eu acredito que vai ficar bem melhor para vocês também. Vou pedir sempre para vocês um favor. Todas as vezes que vocês estiverem no Zoom e vocês forem entrar no Moodle para fazer as atividades de ciências, não façam as questões antes das nossas lives, tá bom? Tá. Ô, Sora. Espera sempre para vocês, para eu explicar, tirar as dúvidas, porque depois que vocês fizerem
as atividades e enviarem, não pode fazer depois de novo. Ele não deixa tentar de novo. Então, se errar tudo, vai ficar com nota baixa. Então, vocês precisam sempre esperar as nossas lives, tá bom? Espera sempre. Se vocês não conseguirem entrar na live por algum motivo, logo ela vai estar disponível lá no Moodle também, a gravação dela, tá? Então, as gravações vão ser sempre feitas, e aí depois que terminar essas gravações, aí elas vão ser disponibilizadas lá no Moodle. Então, não precisa ficar desesperados quanto a isso, tá? Vai dar tudo certo. Espero que vocês estejam bem. Ah, graças a Deus. Quem tá sem câmera porque não tá conseguindo abrir? Senhora Bia não conseguiu entrar. Não? Não. Caraca, Oi, Rafa, tá com vergonha? caraca, nem tá tão frio assim. Olha só. Tem alguns alunos aqui em espera que não entrou. Deixa eu ativá-los. Entrar direto. Professora, Vamos tentar abrir aqui. Oi. De onde veio isso? Vamos ver se vai entrar agora. Webcam, mano. Puta. Show. Tem aluno que está precisando de autorização para entrar, é por isso. Tem a maior parte entrou direto. Aí agora acho que tá todo mundo. Provavelmente. Garoto. Aí. Agora vai. De onde tá vindo Ai, que isso, lindos! Agora sim, ó. Todo mundo aparecendo. Ah. Que isso, mano? Tem gente rezando. Olha que bom. Ah, graças a Deus, então. Isso é bom. Então, vamos lá. Eu vou iniciar. Quero que vocês peguem um caderno, um lápis para fazer algumas anotações, porque não vai dar para rever tudo, mas eu vou fazer uma revisão para as atividades da finalização do primeiro bimestre, ok? Então, abram aí um caderno, um lápis. Vou desativar o som de vocês, tá bom? Apostila, que página? Depois, ao final eu vou ativar o som para que vocês possam fazer as perguntas que vocês desejarem, tá bom? Então, vamos lá. Então, a página, na verdade, eu não vou fazer uma revisão por página da apostila, porque é muita coisa. Então, assim, vai cair na atividadezinha, para quem já abriu lá, já deve ter visto mais ou menos as questões. Então, assim, tem questões de tecidos, tem questões de divisão celular, tem questões também de sistema digestório. Então, é muita coisa para a gente fazer tudo que nós fizemos no bimestre e refazer de novo. Então, eu vou pedir para vocês fazerem algumas anotações e aí depois vocês buscam na apostila, no caderno, nos mapas conceituais que nós fizemos, né? Vocês busquem lá para ver as atividades e tudo que nós conversamos. Então, eu vou iniciar com o primeiro item, que é tecido. Então, aí no caderno de vocês, tem um mapa conceitual que a professora fez sobre tecidos,
tem bastante, né? Bastante tecidos. Então, nós vimos lá os 4 principais tipos de tecidos. Então, nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e nervoso. Esses são os 4 tipos de tecidos diferentes que nós temos dentro do nosso organismo. Então, assim, o que vai cobrar de tecido? As características principais, mas ele fez perguntas mais específicas de 2 tecidos conjuntivos e mais do tecido que forma o nosso sistema nervoso central, que é o tecido nervoso. Então, assim, o que é tecido? Então, tecido é um conjunto de células iguais, especializadas, que juntos vão formar uma parte do nosso organismo. E aí, conforme ele vai montando, né, as partes do nosso organismo, ele vai formando os nossos órgãos. Então, olha só, o tecido epitelial, ele forma revestimento. Então, ele vai revestir a nossa pele, ele vai formar a nossa pele, que é um órgão, né? Então, ele faz todo o revestimento do nosso corpo. Ele forma também as nossas glândulas, que é o tecido epitelial glandular. Então, esses órgãos são revestidos por tecido epitelial também. Então, além de toda a cobertura do nosso corpo, que é a pele, nós temos também as peles bem fininhas, que vão formar as cavidades internas do nosso organismo e mais as cavidades externas também. Então, isso é tecido epitelial. Células uma do ladinho da outra, células que nós chamamos de justapostas, né? Então, essas células, elas estão bem certinha, bem acomodadinha para poder fazer todo o esquema dela. Depois, nós vamos entrar em tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, nós temos o tecido conjuntivo propriamente dito, que é aquele que vai preencher espaços vazios, vai formar os nossos tendões, vai formar diversas partes do nosso corpo. Então, é um tecido com grande quantidade de substância extracelular, né? Ele preenche os espaços vazios entre um tecido e outro. Ele vai formar a segunda camada da pele, que é a derme. Então, a epiderme, que é a primeira camada, é tecido epitelial, mas a de baixo já é tecido conjuntivo, né? E depois vocês vão ver, né, que além de todo esse revestimento da segunda camada da pele, formando os nossos tendões, o tecido conjuntivo vai formar as nossas cartilagens, que formam a orelha, o nariz, entre as articulações, né, nós temos cartilagens, também é tecido conjuntivo. Vai formar o nosso osso, que é tecido ósseo. Então, os nossos ossos, ele tem aí tecido conjuntivo também. Além disso, nós temos também o tecido adiposo. O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. E ele tem dentro dele como se fosse a célula, né? Ela é grandona, maciça, e dentro dessa célula tem muita gordura, uma gota de gordura. E essa gordura, ela é a nossa reserva nutritiva, né? Quando a nossa célula precisa de reserva nutritiva, ela vai pegar nesse tecido adiposo. Então, o tecido conjuntivo tem vários tipos. O tecido adiposo, o conjuntivo propriamente dito, o cartilaginoso, o ósseo e o que eu não falei, que é o hematopoético, que é o tecido que forma o nosso sangue. Tudo bem? Então, esse é o conjuntivo. Depois nós vamos ver o tecido muscular. O tecido muscular tem 3 tipos. O muscular esquelético, estriado esquelético, o muscular liso e o muscular cardíaco. O cardíaco é aquele que forma o nosso coração. O muscular esquelético é aquele que nos dá movimento. E esse é o motivo principal do tecido muscular, porque é ele que faz todo o processo do movimento, né? As células são alongadas,
cheias de estrias e com vários núcleos. Por quê? Porque o movimento, ele é rápido, né? O movimento, ele tem que acontecer de uma maneira muito rápida, né? Eu tô aqui falando, ó, meus músculos da minha face estão falando todo momento com vocês, as minhas expressões, né? Nós temos diversos músculos na nossa face. Então, para que todos esses movimentos aconteçam, eu preciso de muitos núcleos na minha célula para fazer todo esse movimento, tá? E aí eu estico o músculo, eu volto, faço cara feia, faço cara feliz, né? Fora todos os movimentos que eu estou fazendo com as minhas mãos, é que eu estou sentada. Mas eu poderia estar fazendo diversos movimentos ao mesmo tempo, tá? E o muscular liso, as células já não têm estrias e ele só tem um único núcleo. Porque são células que não precisam de movimentos rápidos, não precisam de movimentos bruscos. Então, são células mais lentas. Tudo bem? Agora, nós vamos ver o último tecido, não menos importante, que é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é formado pelos nossos neurônios, por células especializadas, chamadas de neurônios. E esses neurônios, eles têm aí uma capacidade imensa de conduzir estímulos nervosos. Tudo bem? Ok? A internet deu uma paradinha. Vocês estão me ouvindo? Sim? Então tá bom. Alguma dúvida até aqui de tecido? Tecido é isso. Tudo bem? Deixa eu ver aqui no bate-papo, tem algumas... Deixa eu ver se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Repete para mim o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele é um tecido que é formado pelos neurônios, né? Células especializadas, chamadas de neurônios. Esses neurônios são especializados em levar, conduzir o estímulo, né? Todas as conduções dos estímulos nervosos que temos, certo? O nervoso é só isso. E ele forma todo o nosso sistema nervoso central, né? Cérebro, cerebelo, bulba, nossa medula, ok? Aqui tem uma aluna perguntando qual a diferença entre artéria e veia. Nós vamos ver isso quando, agora no segundo bimestre, eu acho que na nossa segunda ou terceira semana de aula, nós vamos ver sistema circulatório. E aí nós vamos falar sobre isso direitinho, tá? Mas só para matar a curiosidade aí, veia entra no coração e a artéria sai do coração. A artéria ela é mais grossa porque ela sai do coração e o coração é uma bomba. E aí, quando o sangue sai do coração, ele sai com muita força. E aí, quando ele sai com muita força, se não for a artéria, ela estouraria, tá? A artéria é mais resistente que a veia. Ela é mais grossa, mais elástica, mais resistente. Então, tudo que sai do coração é artéria. Tudo que entra no coração é veia, tá bom? O exercício pode ser feito quando acabar essa minha live? Pode. Acabou a minha live, vocês podem entrar lá no Moodle e fazer as atividades. Eu espero que vocês acertem 100% de todas elas, hein? Vamos tirar 10 nessa P2, porque não tá difícil, é só prestar atenção. Quando vocês estiverem fazendo as lives, acabou a live, não tem uma próxima,
vocês já podem entrar no Moodle e fazer atividade, sem problema. Agora, se 10 horas vocês tiverem outra live para assistir, aí assiste a live, tá? Mas para mim sumiu as provas. Ah, as provas saíram do ar para todo mundo, porque estava com um probleminha que eu não sabia que ia ter a live. A gente não tinha combinado certinho que ia ter a live. Então, antes da live, eu tinha colocado nos exercícios um vídeo explicando as atividades. Mas aí, quando a gente resolveu fazer a live, que deu tudo certo, aí a Márcia precisou entrar no Moodle para tirar o vídeo. E aí as atividades saíram, mas elas vão voltar ao ar, tá? Se elas não voltarem hoje, elas vão voltar amanhã, tá bom? Então, espera um pouquinho, as provas vão estar lá no Moodle, e aí vocês esperem elas entrarem de novo no sistema, elas vão entrar, não precisa ficar preocupados, que ela vai entrar, tá bom? Fiquem tranquilos, que vai dar tudo certo. As provas vão aparecer de novo para vocês. E assim que elas aparecerem, vocês já podem fazer. Tudo bem? Quem fez a prova e sumiu, tem que abrir de novo para ver se vai ter que fazer de novo, tá? Então, dá uma olhada lá para ver se vai precisar fazer a prova novamente. Tudo bem? Então, vamos continuar. Próximo item agora é divisão celular. Abram lá no caderninho de vocês. Eu fiz um mapa conceitual para as 3 turmas sobre mitose e meiose. Tá travando um pouco, porque é muita gente na sala. Caso vocês percam alguma informação, pode fazer pergunta no chat que a Pro responde, tá? Eu volto depois no chat e vejo todas as perguntas. Se cortar, vocês não ouvirem até o final, pode perguntar. Até quarta-feira que vem vai estar as atividades para vocês responderem. Vocês vão ter até quarta para responder. É isso mesmo. Tem alguém perguntando aqui? É isso aí. Vocês vão ter até quarta-feira para responder as provinhas, tá bom? Então, vamos lá? Divisão celular, mitose e meiose. Primeira coisa. Dentro do nosso osso, tem a nossa medula óssea. Lá na nossa medula óssea é a fábrica dos nossos ossos. Gente, a todo momento, nossas células estão sendo formadas por divisão celular, por mitose, tudo bem? As nossas células, elas vão se dividindo e vão formando aí, né, sucessivas divisões celulares. Essas sucessivas divisões celulares vão formando células especializadas. Quando a célula nasce, lá na medula óssea, ela tem um nome. Ela é chamada de célula-tronco. A célula-tronco é a célula que acabou de nascer. Ela é feita pelo processo de reprodução celular. Quando essa célula acaba de nascer, ela começa a fazer um processo de diferenciação celular. O que acontece? Essa célula, ela acabou de nascer, ela é uma célula-tronco. Depois que ela acabou de nascer, ela vai, vamos supor que ela vai vir para a nossa pele. Aí essa célula, ela deixa de ser uma célula-tronco e ela começa a ser uma célula epitelial. Todas as partes do nosso corpo vêm das nossas células-tronco, tudo bem? Essa divisão celular vai acontecer a todo momento, ela não para. Então, vamos lá. Existem 2 tipos de divisão, a mitose e a meiose. Então, vamos falar da raça humana. Nós, seres humanos, nós temos uma célula
E dentro dessa célula nós temos cromossomos. Nós temos 46 cromossomos dentro das nossas células. Quando essa célula vai entrar em divisão celular, esse número de cromossomo vai duplicar. Esse processo é chamado de intérfase. Então, de 46 cromossomos vai para 92. E aí, dos 92, ela entra em divisão celular e ela vai se separar, formando duas células de 46 cromossomos cada uma delas, tá? Isso é mitose. Então, mitose é a formação de novas células. A partir de uma célula, vão formar duas. Tudo bem? Para que forma tecido? Para que forma célula? Para a formação do nosso corpo. Para a formação dos nossos tecidos. Então, nós temos aí todos os nossos tecidos, que nós acabamos de ver. Então, nós temos todos os nossos tecidos, que nós acabamos de ver. Tecido epitelial, conjuntivo, muscular, nervoso. E eles vêm do processo de divisão celular chamado de mitose. Travou um pouquinho? Vou parar um pouquinho, peraí. Teve aluno que caiu a conexão, deixa eu admitir de novo. Vou esperar todo mundo voltar. Isso. É muita gente. Conforme semana que vem nós vamos fazer lives separadas por turmas, aí vai ficar melhor. Tá entrando. Tem mais um entrando. Caiu a conexão do garoto. Vamos lá. Isso. Então, voltando, a mitose, então, é um tipo de divisão celular que de uma célula de 46 cromossomos vai formar duas com 46 cada uma delas. Tudo bem? Então, existem dois tipos de divisão. A mitose, que eu acabei de explicar, e agora nós vamos ver a meiose. A meiose vai formar os nossos gametas. Os meus gametas são óvulos. Os gametas dos meninos são espermatozoides. Então, o número de cromossomos dos nossos gametas são diferentes. Então, nós temos uma célula de 46 cromossomos, que ocorre o processo de intérfase, vai formar 92, vai dividir, formando duas células de 46 cromossomos, e aí elas vão dividir novamente, formando 4 células de 23 cromossomos cada uma delas. Então, a formação dos gametas, elas acontecem 2 vezes a divisão celular. Então, você tem de uma célula de 46, vai formar 4 células de 23 cromossomos cada uma. Tudo bem? Então, existem 2 tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose vai formar os nossos tecidos. De uma célula de 46, vai formar mais 2 de 46. A meiose vai formar os nossos gametas, óvulos e espermatozoides. De uma célula de 46, vai formar 4 de 23 cromossomos cada um. Tudo bem? Tem algum aluno que não entendeu mitose e meiose assim, basicamente? Pode perguntar no chat. Esse é o segundo ponto da nossa prova. Então, o primeiro ponto foi tecido,
o segundo ponto, mitose e meiose. E agora, antes de irmos para o último ponto, que é sistema digestório, quero saber se todo mundo entendeu, se está tudo certo, se podemos ir. Tem aluno que está dizendo que não entendeu direito mitose e meiose ainda. Então, eu gostaria que vocês abrissem o caderno de vocês no mapa conceitual de mitose e meiose. Consegue abrir aí? Todo mundo abre para ficar mais visual. Lá tem o desenho. Faz falta uma lousa, né? Vou comprar uma lousa para dar aula para vocês aqui. Eu tô aqui no meu quarto. Uma lousa. Vamos lá. O que vocês precisam saber? Pode fazer imagem, sim, em vez de números, né? Mas na provinha, se vocês, quem não acessou, vai ver que tem lá duas imagens. Uma de mitose e uma imagem de meiose. A imagem de mitose é o quê? Uma bolinha, que é uma célula, com 46 cromossomos, e embaixo tem mais duas, com 46 cromossomos. Isso é mitose. A mitose vai formar os nossos tecidos, tudo bem? Do lado vai ter um desenho da meiose. A meiose vai formar os nossos gametas, óvulos nas meninas e espermatozoides nos meninos. Começa com 46 de novo. Por que começa sempre com 46? Porque é o número de cromossomos que tem na nossa espécie. Dentro do meu DNA tem 46 cromossomos. Dentro do DNA de vocês também tem 46 cromossomos. Então, todas as nossas células começam com 46 cromossomos. E aí elas começam a dividir, formando novas células. Tudo bem? Então, de uma célula de 46, vai formar mais duas de 46. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, sempre vai ter 46 cromossomos, sempre. Tudo bem? Então, pegaram um caderno? Do lado esquerdo do caderno de vocês, é para ter mitose. A mitose vai formar os nossos tecidos, tá? Vai formar células que compõem o nosso corpo. Todos os dias, novas células nascem, porque nós estamos crescendo. Tudo bem? Então, de uma célula de 46, vão formar duas de 46. Do lado direito, deve ter um desenho sobre meiose. A meiose é para a formação das meninas de óvulos e dos meninos espermatozoides. Então, de uma célula de 46, vai formar duas de 46, que depois vai dividir de novo, formando mais duas de 23 cada uma. Então, é uma célula de 46 que formam 4 de 23. Tudo bem? Por que tem que ser 23? Por que tem que ser a metade? Porque a minha metade, o meu óvulo, tem que juntar com a outra metade do espermatozoide do parceiro, para formar um nenê, um bebê, com 46 cromossomos. E aí ele vai ser um indivíduo da nossa espécie. Tudo bem? Ficou claro? A síndrome de Down, tem aluno perguntando para mim aqui. A síndrome de Down tem um cromossomo a mais, ele vai ter 47 cromossomos. Os cromossomos da nossa espécie é 46. Síndrome de Down vai ter 47. Ele tem um cromossomo a mais do que a gente. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Isso, a meiose começa com 23, começa com 46 e termina com 4 células de 23 cromossomos, cada uma delas. Tudo bem? As imagens do livro está escrito cromossomos originais, duplicados. Isso. Os cromossomos originais, né, as células, o livro também pode chamar como célula-mãe, né? É aquela célula que vai ser dividida. A célula-mãe, a célula original, ela é a célula que vai ser dividida, tá? E aí ela forma o que a gente chama de células filhas. As provas, de novo, estão no Moodle, lá no sistema que vocês estão acessando, tá? Ela vai aparecer logo, logo. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha. Legal. Então, vamos ao último ponto. Agora, nós vamos ver sobre sistema digestório, a última parte da revisão de hoje, tá? O sistema digestório, ele tá um pouco mais fácil, porque eu já compartilhei com vocês o meu mapa conceitual. Eu vou mostrar de novo para vocês, vou compartilhar ele aqui mais uma vez. Vamos lá. Só um minutinho. Já vou compartilhar com vocês. Esse daqui é o meu mapa, né? É um mapinha que eu mandei na Agenda Edu para vocês, sobre o sistema digestório. E aí, sobre o sistema digestório, pessoal, está bem simples as questões, tá? As questões estão bem tranquilas, bem simples. Então, o sistema digestório, a digestão, existe 2 tipos, isso que está aqui no canto direito é importante, tá? Então, aqui nós temos 2 tipos de digestão. A digestão mecânica, que é a trituração, o movimento, né? Eu tenho o movimento da boca, o movimento do esôfago, o estômago também manda informação, né? E aí, todo esse movimento, então, existe 2 processos de digestão. A digestão mecânica, que é a digestão do movimento, e a digestão química. Essa digestão química é a digestão porque ocorre a ação das nossas enzimas digestórias. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, no mapa, algumas enzimas. Não vai cobrar enzima nas atividades de vocês, na P2. Mas é importante que vocês conheçam o caminho do alimento, né? E algumas coisas que são muito importantes. Então, a digestão começa na boca, depois ela vem, passa pelo esôfago, do esôfago vai cair no estômago, do estômago vai para o intestino delgado, e do intestino delgado vai para o intestino grosso. Tudo bem? Deixa eu ver o que o pessoal está querendo perguntar aqui, que tem bastante pergunta. Peraí. Vai ter que explicar essa saliva. Ó, vamos fazer o seguinte? Deixa eu explicar. Os anões têm o mesmo número de cromossomos que nós, pessoal. O nanismo não é uma síndrome, tá? Não é falta de cromossomo. É um outro problema que eles têm, que nós vamos ver ainda esse ano, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou explicar, depois eu volto no bate-papo de novo. Deixa eu terminar de explicar. E aí vocês perguntem, tá bom? Então, vamos lá. Então, a boca, começa a digestão na boca do carboidrato, né? A principal enzima que eu coloquei, a amilase salivar ou ptialina, e vai quebrar o carboidrato. Depois que
ocorrer aqui a mastigação, o alimento vem para o esôfago, da faringe, que é a garganta que a gente chama, né? Mas não tem função nenhuma, só a passagem realmente do alimento. Depois vai para o esôfago. O esôfago tem movimentos peristálticos, movimentos que vai apertando o alimento até o estômago. Chegando no estômago, começa o processo de digestão mesmo. Aqui vai acontecer a principal digestão das proteínas. As enzimas que tem aqui, a principal é a pepsina, né? Que é essa enzima muito importante aqui que nós temos. E essa pepsina vai quebrar, né? As proteínas. Depois disso, o alimento vem para o duodeno. O duodeno é a primeira parte do intestino delgado. Gente, aqui vai acontecer uma coisa muito interessante. Tá vendo aqui, ó, esse grandão? Esse daqui é o fígado. O fígado tem muitas funções no nosso corpo. Nós vamos ver no decorrer desse ano todas as funções dele. O que interessa pra gente agora é saber a função dele para a digestão. Então, no processo de digestão do alimento, o fígado produz um líquido chamado de líquido biliar ou bile. Essa bile, conforme o fígado vai produzindo ela, esse líquido vai vindo nesse verdinho aqui, que é a vesícula biliar. Então, o que é a vesícula? É uma bolsinha que guarda um líquido que o fígado produz. E isso, né, esse fígado vai produzindo a bile e vai guardando. Essa bile, quando a gente come alguma coisa que tem muita gordura, a vesícula solta esse líquido aqui no duodeno e ajuda no processo da digestão das nossas gorduras, das gorduras que a gente come, tá? Na gordura dos nossos alimentos. Uma carne com muita gordura, um pastel, uma batata frita que foi mergulhada no óleo, essas coisas, tá? Então, a bile, né, a vesícula guarda o líquido que emulsiona as gorduras. E onde é produzido esse líquido? No fígado, tá? Depois disso, o alimento vem para o intestino, chamado de intestino delgado. E aqui no intestino delgado é muito importante vocês saberem que toda a absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado. Por quê? Porque o intestino delgado, ele tem um monte de curva. Essas curvas, escrevam aí, são chamadas de vilosidades intestinais. Essas vilosidades intestinais, nada mais, nada menos que são um monte de curvinha. É um monte de voltinha. Vamos pegar uma corda, uma linha. Se eu pegar, eu vou pegar o meu fio aqui, ó. Se eu pegar esse fio e deixar ele em linha reta, ele tem um tipo de absorção. Se eu quiser o mesmo tamanho do fio, só que com um monte de cordinha, eu vou precisar de mais fio, ó, para fazer um monte de vilosidades. Ó, eu vou precisar de mais fio, tá vendo? Olha o tanto de fio que eu peguei para formar as voltinhas como se fosse um intestino. Se eu pegar essas voltinhas e abrir, olha o tamanho do fio que eu peguei. Então, aumenta a superfície de absorção dos alimentos. Então, essas voltinhas que o intestino dá, que dá um monte, porque o nosso intestino é enorme, né? Ele tem de 6 a 8 metros. Então, esse monte de volta que ele dá, é porque ele tem um monte de vilosidades intestinais. E essas vilosidades, elas aumentam a superfície de absorção dos alimentos. Por quê? Porque a função do intestino é pegar todos esses alimentos que nós nos alimentamos, né? E levar até as nossas células. Então, pessoal, é muita célula, né? É muita coisa. Então, nós precisamos que o intestino
tem essas vilosidades intestinais para absorver todo o alimento que foi digerido. Aí cai no sangue, e o sangue vai e leva esses alimentos para todas as nossas células e nutre as nossas células. O que sobra ou o que não é digerido vai para o intestino grosso. E aí lá no intestino grosso ocorre a absorção da água e sais minerais e a formação do bolo fecal que nós eliminamos, né, através do que nós chamamos de fezes. Então, de tudo que eu falei, o mais importante, o que vai ser cobrado na P2 é o fígado, a vesícula biliar e o intestino delgado. Tudo bem? Além de vocês saberem que digestão mecânica é a digestão do movimento, do alimento. Conforme ele vai passando no sistema digestório, ele vai tendo movimentos, esse alimento. E a digestão química é quando entra uma enzima dentro desse alimento para quebrar as moléculas. Então, imagina, eu como um pedaço de pão. Por mais que eu mastigo esse pão, ele ainda vai ficar pequenininho. Mas eu ainda vou ver. As minhas células, elas são muito pequenas. Nós não conseguimos visualizar as nossas células sem a ajuda do microscópio. Como é que um alimento que eu estou vendo vai entrar dentro de uma célula que é menor que ele? Não tem jeito. Então, as enzimas, elas quebram, elas deixam o alimento menor do que as nossas células. Então, as enzimas são muito importantes. Tudo bem? Alguma dúvida? Vou voltar lá no chat para que nós possamos terminar a live de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer aqui no chat para eu responder, tá? Só vai cair essas coisas. Então, vocês, tudo que a gente falou e que eu creio que vocês devem ter anotado, né? Então, vai cair tecidos, essa parte mais simples de tecido, as coisas que eu frisei, mitose e meiose, e o sistema digestório, bem simplesinho mesmo, isso que a gente acabou de conversar. Não fiquem preocupados com a prova, quem não conseguiu ver, ela não tá difícil, tá? Elas são testes, presta bastante atenção, vocês vão fazer os testes. Antes de enviar, confere. Você pode voltar e analisar as questões novamente. Só que depois que você enviou, você não pode fazer de novo. Só tem uma chance, tá? Então, não envia antes de analisar se tá tudo certo. Depois que tiver tudo certo, aí vocês enviam e finalizam. Depois não consegue voltar mais, tá bom? Vocês vão ter até quarta-feira para fazer, tá? Mas não deixa as provas para fazer tudo no mesmo dia. Conforme as lives vão acontecendo e aí as atividades vão sendo abertas, vão fazendo devagar, não tenham pressa, não tem tempo para fazer. Se você abrir as questões, você pode ficar 1 hora, 2 horas, quantas horas vocês quiserem na atividade. Ela não tem tempo, vocês têm um tempo, igual a prova, é 1 hora, né? 1 hora de prova. Aí não, vocês podem fazer com calma, tá? Pode sair depois que começou, não tem problema. Só não pode enviar. Se você enviar, já era, tá? Então, toma cuidado. Se clicar em enviar e finalizar, não tem como voltar mais. Mas, eu quero dar só uma olhadinha. Entra, dá uma olhadinha, fecha. Depois entra de novo e aí você faz a prova. Pode, pode. Só não pode enviar. A partir do momento que vocês enviarem, vocês não conseguem mais ver, tá bom? Repetindo, então,
O número de cromossomos, aí já responderam, 46. 46, célula original. Na mitose vai formar mais 2 de 46. E na meiose, uma célula de 46, que vai formar 4 de 23 cada uma delas. Tudo bem? Soro, a digestão começa pela boca. E o resto? Ela vai passando no tubo digestório. Conforme ela vai passando, ela vai sendo digerida. Então, uma parte começa na boca, depois ele continua no estômago, depois ele continua correndo a digestão no intestino delgado. Então, os 3 lugares principais da digestão é boca, estômago e intestino delgado. Tudo bem? O fígado é uma glândula anexa, muito bem. As cordas vocais não ficam na faringe, as cordas vocais ficam na laringe. A laringe não é um órgão comum ao sistema digestório. Ele faz parte do sistema respiratório, que nós vamos ver depois, tá bom? Acho que eu respondi todas. Os principais órgãos que vão cair no sistema digestório eu já falei, né? É o fígado, que é a glândula anexa, e depois vai cair mais sobre o intestino delgado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Acho que aqui no chat eu já respondi todas. Espero que vocês tenham entendido, que vocês, né, consigam aí fazer as atividades. Deixa eu ativar o som de vocês para a gente falar. Um beijo. Um beijo. Tô com tanta saudade de vocês. Finalmente posso falar. Meu Deus do céu, uma hora aqui não dá pra ficar. Lucas. Aqui, Sora. Tá me ouvindo? Tem alguma dúvida? Tá falando, eu não tô te ouvindo. Não tem dúvida não. Quais órgãos do sistema digestório são esses que você colocou mesmo? Na verdade, o alimento vai passar por esses, né? A faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Esse é o caminho do alimento, tá? Sora, quando vocês... Ele não entra no pâncreas, mas são glândulas que ajudam a digestão com enzimas, tudo bem? No caso do fígado não é enzima, é um líquido só que ajuda. Mas o caminho do alimento é esse mesmo, tudo bem? Sora, quando esse vídeo aqui vai pro canal do YouTube, essa live? Então, na verdade, ela não vai mais pro YouTube. O que eles vão fazer? Assim que terminar, eles já vão pegar esse vídeo na nuvem e vão subir ele no Moodle. Quando vocês entrarem no Moodle, ele vai... tá, obrigada. Tá lá o vídeo no Moodle. Tudo no Moodle agora, tá? Tudo que vocês precisarem vai estar no Moodle. Mensagem, algumas coisas continuam pela Agenda Edu, tá? Se tiverem dúvida, vocês podem mandar pela Agenda Edu. Mas os vídeos vão subir das lives. Agora geografia? No Moodle. Tudo bem? E aí, 7 minutinhos a minha. A próxima, vocês vão ter agora? Não sei, é agora. Agora vai ser geografia, né? Geografia. Ótimo. Então eu vou dar esses 5 minutinhos aí para vocês levantarem, tomar uma água e ir no banheiro. Para a próxima aula. Sora, olha meu gato, que bonito. Ele tá dormindo. Que lindo! Você tem gato, eu tenho cavalo.
A minha tá aqui do Ô, meu lado. vai falar, não dá pra mostrar. Desmaiada. Também tá lá no pasto. Gente, eu gostaria de dizer para vocês que eu tô com muita saudade. Semana que vem, nas aulas, das lives, das salas, a gente conversa melhor, que aí vai ter menos participantes, a gente vai conseguir ter uma conversa mais próxima, né? Façam as provas com excelência. Fiquem com Deus. Você E também, até a Sora. próxima live, tá bom? Tchau, Sora. Fiquem com Deus. Adeus. Bye. Caraca, é assim que o Bi fala. Caraca. Vai pegar uma marreta! Meu Deus. Meu Deus do céu, cara.